noite, olá gente, tudo bem? Terminei de treinar, tomei meu banho. Hoje eu fiz um treino muito gostoso e, na verdade, hoje eu deveria ter ido na terapia. Mas decidi que eu não vou continuar a terapia com essa profissional. Eu não estou evoluindo, assim, se eu tivesse pelo menos estagnada, mas pelo contrário, eu estou retrocedendo no meu processo, tenho tido mais episódios de compulsão. As estratégias que ela tem me dado têm se tornado gatilhos em vez de me ajudar na compulsão alimentar. Eu estava acumulando pesos mês a mês e desde que eu estou na terapia, passei também pela nutricionista, que também foi uma consulta muito ruim, sabe? E mesmo a minha endocrinologista tem sido muito boa em alguns aspectos. Por exemplo, só ela descobriu a causa do cansaço terrível que eu sentia, que agora está melhorando. Eu até fiz exame esses dias. Fui na consulta ontem, mas infelizmente por um problema lá de mudança nos horários de atendimento, não fui atendida. Agora eu vou esperar marcar novamente o posto, pelo posto. Então, foi ela que descobriu, né, a razão do meu cansaço, que parecia que vinha de outro planeta, que era a queda drástica da ferritina. A minha ferritina agora finalmente está normal, ela está 133,10. O normal para a mulher é de 10 a 291. Vejam, a primeira que eu fiz estava 13. Estava muito baixa, né? Estava quase abaixo do normal. Normal de 10 é assim, gente. É o mínimo do mínimo, né? Eu tava com 13. Então eu só não tive anemia porque o que eu como, né, supre o ferro que eu preciso diariamente. Porque se eu precisasse de reserva, que é a ferritina, eu não teria, certo? Tudo isso era devido ao sangramento, por causa do pólipo, né? Quem me segue aqui sabe da minha saga aí com pólipo uterino. E depois ela descobriu, mesmo depois que eu parei de ter sangramentos enormes, né, com coágulos, minha ferritina seguia baixa, sabe? Mesmo repondo com sulfato ferroso, minha ferritina não passou de 40. Daí ela suspeitou que eu teria algum problema para absorver o ferro e me pediu a endoscopia. Na endoscopia, descobriu duas coisas, que eu tenho a hérnia de hiato e que eu estava com a bactéria H. pylori. Ela disse que essa H. pylori poderia estar sendo a causa de eu não absorver bem o ferro. Fiz o tratamento com antibiótico e tal, e finalmente fiz esse exame, que ela tá bem, tá boa, né? 133. Vai o normal até 291, então ela tá no caminho, né? E eu não tô tomando ferro, já tem uns 2 meses que eu parei de tomar o ferro. Sulfato ferroso. Bom, pois bem, essa endocrinologista também me pediu um ultrassom da tireoide, que descobriu que eu tô com um nódulo. Inclusive, nessa próxima consulta, vou ver, porque ela vai fazer um pedido para eu fazer um novo ultrassom para acompanhar, porque é um nódulo menor que 1 centímetro, não dá para fazer punção. Embora ele tenha sido classificado pela médica que fez como um T-RADS 4, que é o penúltimo na categoria, gente, de gravidade. Então, de probabilidade de ser coisa ruim, né? Então, eu tô com essa expectativa que ela vai pedir ultrassom e aí a gente vai ver direitinho. Vou fazer numa outra clínica para ter até mesmo um outro parecer de ultrassom. Pois bem, ela é muito boa nessas questões, mas na questão da compulsão, na verdade, ela nem trata, né? Quem trataria é psiquiatra, psicólogo. Mas, assim, na questão, por exemplo, da atividade física, ela ficou insistindo muito, tipo assim, que eu só faço simulador, que ficou insistindo para ir para academia, para fazer exercícios com peso, para ganhar massa magra. Eu entendo o que ela propõe, mas, assim, eu não gosto de academia, detesto academia. E eu já tenho experiência que, né, o simulador, ele é aeróbico, e a gente trabalha com o peso do corpo. Quando eu emagrecer, que esse dia vai chegar, eu vou introduzir novamente a faixa, lembram da faixa? Que ela torna a alavanca mais pesada. E posso também fazer, depois que eu perder peso,
voltar para os meus treinos mais firmes no tapete, porque eu estou recomeçando agora, mas eu fazia treinos com o peso do próprio corpo, que me davam um tônus muscular legal. Mas ela ficou insistindo tanto que eu tinha que fazer com acompanhamento, né, na academia, e eu não gosto. Então tudo isso me levou assim, olha, tipo assim, ela não acredita que o simulador é suficiente, né, para eu ter uma perda de peso. E eu sei que tem, sim. Eu provei isso para o meu antigo endocrinologista, né? E só que assim, o que tem aumentado mais a minha compulsão é que eu não tenho tido estímulos positivos desses profissionais, somente cobranças, né? Então, você só faz simulador, então faz academia. A nutricionista não me passou uma dieta assim, igual eu esperava, de combinações alimentares que me dessem mais saciedade, para ajudar no processo, não ter tanta compulsão. Que me ajudasse também nas questões hormonais, que eu estou no período da pré-menopausa. Não me passou só imposições, um tutorial de como comer bizarro. E, por fim, a psicóloga, que eu penso assim, que as técnicas que ela passa, que ela tem passado, tem me feito retroceder, porque tem me dado mais gatilhos. E tanto que de lá para cá eu só aumentei o peso. E, por exemplo, na semana passada ela propôs que eu mascasse chicletes quando eu tivesse episódio, né? Antes de comer, mascar os chicletes, porque aí dá um tempo e tal. Beleza. Mas daí depois eu falei com ela sobre meus sentimentos, que às vezes eu consigo, né? Consigo ali... consigo frear um pouco no início e depois quando eu acabo cedendo, né, à compulsão e começo a comer, me vem um sentimento de frustração e ao mesmo tempo de raiva por tantas regras, tantas imposições e penso, que se dane tudo. Aí quando ela ouviu isso, ela falou que nessa hora que eu pensar que se dane tudo, que era para eu sentar na cadeira, sentar em cima das minhas mãos, assim, gente... sentar em cima das minhas mãos e pensar. Que tipo de pensamento é esse? Então, assim, poxa, igual a cadeirinha do pensamento, né? Igual um castigo para criança. Então, são coisas, assim, que me levam para um lugar pior do que eu já estou, sabe? Não tenho recebido estímulos positivos, mas somente cobranças e técnicas que não dão certo para mim. Uma outra coisa também é que ela confundiu, né, na penúltima sessão, ela falou que não via traços de compulsão alimentar em mim, porque eu não relatava que eu sentia uma culpa tão grande após comer que chegasse a fazer vômito. Então ela confundiu transtorno de compulsão alimentar com bulimia nervosa, e eu não tenho bulimia. E aí pra mim já foi assim uma quebra assim na confiança, porque ela não ela confundiu os transtornos. Então isso pra mim ela perdeu bastante ponto, né? O profissional ele precisa dominar os transtornos para tratá-los, né? Depois que eu falei, né, que eu discordava disso, que ela não via compulsão, mas que eu sei que eu tenho compulsão, o que ela falou que eu não tinha, eu falei que era bulimia e realmente eu não tenho. Aí ela começou a falar de compulsão comigo, entende? Então, assim, perdi a segurança, né, perdi a segurança, poxa. Então, e na última sessão ela falou também, ela perguntou o que eu tive, o que eu comi na semana em algum episódio de compulsão. Como exemplo, né? O que eu comi? Eu falei, um dia eu comi leite em pó, coloquei água, né? Fiz uma massinha assim, comi leite em pó. Aí ela falou para eu não ter leite em pó em casa e sugeriu que eu tomasse que eu usasse leite de caixinha, então.
Eu falei, não, mas eu não gosto do leite de caixinha. Primeiro, não gosto do sabor e não gosto porque é um leite que tem muitos aditivos prejudiciais, né? Alguns têm até amônia, né? A gente sabe disso. Eu não gosto, é uma opção minha. E aí ela insistiu que não é para eu comprar o leite em pó. Inclusive, o que eu tinha, se eu tinha em casa era para dar para os outros ou jogar fora. E aí eu falei, mas você sabe que se eu não tiver o leite em pó, num episódio de compulsão, eu vou buscar qualquer coisa, né? Ela falou, o que, por exemplo? Eu falei assim, sei lá, qualquer coisa, arroz que tiver. Aí ela falou assim, não, pois então você não tem arroz cozido na geladeira. Entende? E daí eu falei pra ela, olha, eu sempre tento explicar para as pessoas o que eu sinto na compulsão alimentar e sempre faço uma comparação com o alcoolismo, né, com o alcoólatra. O alcoólatra que não tem bebida em casa, claro que ele ter bebida em casa vai colocar ele mais vulnerável, mais sujeito a cair na compulsão ali, no vício. Mas se ele não tem, se ele tiver uma fissura ali, né, ficar fissurado, ele sai de casa. Os bares estão aí, né, que mostram. E então eu falei pra ela, eu acho que a solução não é essa, eu acho que eu deveria tratar a causa, buscar a causa, o que me leva, né, a ter esses gatilhos, a ter esse comportamento e tal. Então, gente, é isso aí. Todas essas coisas, todas essas abordagens têm me feito retroceder em vez de avançar. Então, eu tomei a decisão de não continuar a terapia. Depois, pelo SUS é complicado, porque não é a gente que escolhe, né, o profissional. Pode até ter alguém muito bom, mas como é que eu vou saber? Então, se eu for fazer mais terapia, eu vou dar um jeito de pagar, escolher um profissional, ver alguém que tem, né, um problema parecido com o meu, que tratou com a pessoa, o que ela achou, vai ser assim. Eu já passei por 3 profissionais do SUS e não tive sucesso, né? A segunda que eu passei, que foi aqui na minha cidade, em Minas Gerais, me ajudou bastante, como eu falei para vocês, em questões práticas, assim, de outras coisas, né, que estavam girando em torno da compulsão alimentar. Me ajudou bastante, mas ela me levou até onde ela podia. Ela foi sincera, olha, sinto que você pode continuar daqui, o que eu pude te ajudar, eu te ajudei. Ela foi sincera que ela não tem expertise nessa área de compulsão alimentar, olha que bacana, então muito legal isso. Me ajudou bastante, mas essa que eu tô agora, parece que não sabe, não consegue levar, mas está insistindo em levar do jeito dela e está piorando o meu quadro. Então decidi não ir. Infelizmente eu não tenho coragem de chegar nela e falar, não vou continuar, porque não tô, falar a verdade, eu não tenho coragem. Então simplesmente vou desistir do tratamento assim. Se ela entrar em contato comigo para marcar, eu infelizmente vou me esquivar, vou falar que vou ligar depois e não vou. Ainda bem que eu não falei com ela que eu tenho canal, porque daí ela nunca vai descobrir isso, né? Bom, então é isso. Hoje, em vez de ir na terapia, fui fazer meu treino, porque tô de folga do trabalho de manhã e aproveitei para fazer meu treino, que é bem terapêutico para mim. Então é isso. Espero que vocês estejam bem. Aguarde o treino da segunda-feira, que vai estar muito animado. Um beijo, fiquem bem, até mais.